Vamos lá. Graças a Deus, vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Tua presença, Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Pai, eu me lembro que o Senhor Jesus disse: aonde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio delas. Então, meu Deus, eu quero Te louvar, quero Te agradecer, porque eu creio, meu Deus, eu creio que o Senhor está aqui no nosso meio, que o Senhor está aqui conosco neste momento, meu Deus, nesta noite. O Senhor se faz presente no nosso meio. Então, Espírito Santo, para a glória, para o louvor do Teu santo nome, vem nos abençoar com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu Deus, porque o Senhor nos livrou da morte, da condenação, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu Pai, é através da Tua palavra, que é a verdade, como disse em João 17:17, santifica-os na verdade, pois a Tua palavra, ela é verdade. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra venha alcançar aqueles que estão aqui e aqueles que nos ouvem também através da internet, meu Deus, através, meu Pai, até mesmo para se cumprir a Escritura, a palavra que diz que o conhecimento do Senhor chegaria a todos na terra. Então, Pai, que o Teu conhecimento, a Tua verdade, possa chegar a todos na terra, para a glória, para o louvor do Teu santo nome. Eu Te agradeço, eu Te louvo, eu quero Te bendizer em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém, gente. Graças a Deus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. De uns tempos para cá, eu tenho falado muito do Evangelho da graça de Deus. E o Evangelho da graça é algo assim tão forte, porque essa expressão, você vê ela na Bíblia, você vê essa expressão na Bíblia, o Evangelho da graça. Se você procurar, né, até nas Escrituras, você vai ver falando sobre o Evangelho da graça. Paulo fala, ele fala até mesmo, deixa eu ver até aqui, ó, olha só, nós temos aqui em Atos 20, 24, que diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Isso aqui é o apóstolo falando a respeito, né, sobre o Evangelho da graça de Deus. Você vai encontrar isso em Atos capítulo 20, né? Atos capítulo 20, quando ele diz assim, ó, no versículo 24, nós vamos ver quando ele fala assim, no versículo 24: porém nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele fala do seu trabalho, da sua luta pelo Evangelho. Paulo foi escolhido, né? Nós temos visto até passar na televisão, no seriado, a vida de Paulo, né? Paulo ele foi escolhido para pregar o Evangelho para os gentios. E esse Evangelho é o Evangelho da graça de Deus, porque Deus, ele escolheu Abraão para fazer dele uma grande nação, porque dele nasceria o Senhor Jesus. Está escrito lá em Gênesis capítulo 12. Então, da descendência dele, e as nações seriam benditas nele, através da sua fé. Aí, quando a gente vê lá na carta
de Paulo aos Romanos, uma carta que eu cito muito, que eu cito, né, bastante essa carta, comento bastante, e inclusive, né, cada dia que eu leio, mais se abre o entendimento sobre ela, e eu procuro ler mais e mais. Cada vez que eu leio, eu me surpreendo mais, eu vejo mais coisas acontecer através dessa carta, através dessa leitura, no caso, né? Aí, ele está falando aqui, sobre a carreira dele, porque algumas pessoas, elas são chamadas para, para uma carreira. O que é uma carreira? Por exemplo, tem gente que faz a carreira militar, ele vai servir ao exército. Outros preferem para fazer uma carreira na vida da medicina, ele vai estudar para médico, e ele vai trabalhar, ele tem um propósito, né? Apesar de que, teoricamente, é cuidar das vidas, né? Mas, na verdade, todas as pessoas, quando vai fazer uma carreira, tem um objetivo: ganhar dinheiro, sobreviver e viver, né? Só que no caso da carreira do Evangelho, fala da salvação que ele alcançou, e Paulo muitas vezes ele fala do resultado, do benefício que traria no futuro, porque quem tem a carreira realmente de pregar o Evangelho, quem é chamado para isso, ele tem que negar sua vida mais do que todos. Por exemplo, quem vai até Jesus, quem aceita Jesus, ele nega-se a si mesmo, nega uma vida de pecado, de erro e assim por diante. Só que o chamado ministerial, ele nega um pouco mais, ou se essa palavra, nem sei se está correta, um pouco mais ou muito mais, porque, na verdade, até aquilo que é lícito, até aquilo que não tem nada de errado, ele vai ter que renunciar, entendeu? Porque nem tudo que da vida, as coisas boas da vida, nem tudo é pecado, tá? Mesmo as coisas que não são pecado, mas que é agradável a ele, que é bom para ele, que ele não vai estar pecando, ele pode, é lícito para ele. Mas o apóstolo Paulo, algumas vezes, ele dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por isso que Deus estava até me mostrando outro dia a respeito, qualquer pessoa que vai se casar, se fala muito sobre, hoje em dia se falou a respeito da compatibilidade, né? A palavra não é correta nessa não, há julgo desigual. A Bíblia fala: não se ponha em julgo desigual com os incrédulos. Ou seja, uma pessoa cristã, ela não pode se casar com uma pessoa incrédula. Mas existe uma exigência maior além disso. Por exemplo, a salvação é individual. Você não vai perder a sua salvação porque você casou com uma pessoa incrédula. Mas você vai ter problemas, com certeza. Entendeu? Agora, se você tem um chamado ministerial, é bom também que você procure casar-se com uma pessoa que tem um chamado ministerial, porque também você vai ter problema no seu ministério, se você casar-se com uma pessoa que não tem o mesmo chamado. Então, procure, antes de casar-se, verificar se aquela pessoa ela tem um chamado, e dependendo do chamado, é igual como Paulo. Paulo aconselhou algumas pessoas, inclusive isso foi mal interpretado na época, né, a gente vê até no seriado, ele foi mal interpretado por causa disso, porque ele fala algumas vezes, aconselha as mulheres, principalmente viúvas, e aconselha até algumas pessoas a ficarem solteiras. Não que seja pecado ou errado casar-se, mas ele aconselha, principalmente naquela época quem tinha um chamado ministerial, que naquela época era pior do que hoje, né? Então, porque na verdade, gente, tanto a facilidade da vida vai atrapalhar, como a dificuldade também. Se a facilidade do mundo atrapalha, de que maneira? A facilidade do mundo atrapalha porque você vai
puxa, agora eu sou casada, você quer aproveitar a vida, quer curtir com a sua esposa, a esposa quer curtir com você e tal. E se você também tiver com um problema, tiver num país que está como naquela época dos discípulos, que era muito difícil, né? A perseguição, aquela coisa. Casado também vai ser difícil. Tanta facilidade vai ser difícil, como a facilidade também vai ser difícil. Porque você vai deixar de fazer a obra de Deus para fazer aquilo que é agradável para você. E aqueles que têm um chamado, né, ele morreu 2 vezes. Ele morreu porque por pecado, ele morre também para a sua própria vida, que agora ele vive, como tem no meu canal, né, tem 2 canais, um vivendo plenamente em Cristo e o outro é o viver é Cristo, porque essa palavra surge de onde? Quando Paulo diz assim, o morrer para mim é lucro. O verdadeiro chamado, quem é chamado ministerialmente, quem tem um chamado ministerial, ele morreu totalmente. O viver para ele é lucro. Ou melhor, morrer para mim, perdão, eu falei errado. Morrer para ele é lucro. Viver é Cristo. Quando ele fala, o viver é Cristo, ou seja, eu vou viver para Deus. Tudo que eu fizer é para a glória de Deus. Até mesmo se ele está trabalhando, o objetivo dele, aquele trabalho, é para a glória de Deus. Até mesmo se ele for necessário, ele ir um passeio, porque Jesus foi a uma festa de casamento. Mas Jesus foi lá para, vamos lá homenagear os noivos. Vamos lá na festa, vai ter uns comes e bebes lá, vai ter um vinho lá. Aí quando Jesus chegou lá, o vinho acabou. Puxa, que decepção, não tem vinho, né? Era importante naquela festa, não. Jesus foi fazer a obra, ali praticamente ele iniciou, o Evangelho de João fala que ele iniciou a obra ali, praticamente. Os primeiros sinais foi ali, quando ele transformou a água em vinho. A água é um símbolo da palavra. O vinho representa a alegria da salvação. E o sangue de Jesus também, que é o preço pela nossa salvação. E ali tinha 6 talhas. 6 é o número do homem. Acabou o vinho. Aí ele mandou encher as 6 talhas de água. Ou seja, da palavra. E a água não só é um símbolo da palavra, como do Espírito. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, é sem forma e vazia. E aí diz a Bíblia, né? Que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja. Então, também aconteceu um haja naquele dia. Encheu-se a talha, as 6 talhas que representam o homem, né? As talhas eram como se fosse um vaso, a mesma coisa de dizer vasos. Encheu o vaso de água, e aí a água é também a palavra e o Espírito, né? E aí houve um haja. Ou seja, então, porque assim como no início houve um caos, havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, alguma coisa aconteceu ali terrível, também naquele casamento representava isso. Porque o propósito, a felicidade, o propósito do casamento, que é como no início, crescer, multiplicar, para a glória de Deus, também ali acabou-se. Aí Jesus transforma a água em vinho. Então, Paulo está dizendo no versículo 24, Atos 20, 24, porém, em nada me considero a vida preciosa, olha só, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça. É o Evangelho da graça. Só que, infelizmente, nós temos visto hoje em dia outro Evangelho. Sabia? Vamos lá, eu acho que é Gálatas que fala sobre outro Evangelho. Vamos lá em Gálatas? Gálatas 1,6. Gálatas 1,6.
quando ele diz assim: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo ficou admirado porque aquela igreja, aquela igreja da Galácia, os Gálatas, eles estavam passando do evangelho que Paulo pregou, o quê? Nós vimos lá em 20, 24, né? Nós vemos o quê? O que ele fala aqui em 20, 24. Deixa eu marcar aqui, porque eu saí da... Ah, tá aqui. 20, 24, tá aqui. Mas quando ele diz assim, a segunda parte, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça, ou seja, a palavra é essa, para testemunho do evangelho da graça. O evangelho é ser pregado, o evangelho da graça. Aí Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele ficou admirado, porque o que estava acontecendo na época? O que é o evangelho da graça? O que é a graça? No livro de Efésios, capítulo 2, versículo, se eu não me engano, é o 8, ele diz, na carta aos Éfesos, deixa eu ver aqui, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura nele, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Então, a salvação não é por obras. Mas quando você prega para uma pessoa e exige que essa pessoa pratique tal doutrina, tal costume, ou até mesmo a palavra da Bíblia, você exige que ela cumpra a Bíblia, a palavra, não, você tem que cumprir. Aí você tem que fazer. Quando você tem que fazer, aí já não é, como é que fala, por exemplo, quando você faz alguma coisa e você recebe mediante aquilo que você fez, já não é graça, é dívida. Isso que fala, acho que é no livro de Romanos que fala sobre isso. Eu não me lembro agora qual é o versículo, qual o capítulo, deve estar entre o 3 e o capítulo 4. Pode ser ali também, pode ser em outra, mas no livro de Romanos mesmo. Veio aqui à mente. Porque quando você faz qualquer coisa e você recebe aquela bênção porque você fez aquilo, então já não é, a graça já não é graça, é dívida. Deus fica te devendo, né? E a Bíblia, Deus não deve coisa a ninguém. Então é pela graça. Esse é o evangelho da graça. Então, aquela igreja se você for estudar com calma, porque o assunto é tão vasto, é tão grande, que a gente nem tem tempo aqui para isso tudo, né? Mas, se a gente for ver, por exemplo, a gente tem que examinar todo o livro de Gálatas, toda a carta também a Éfesos, Romanos, Atos aqui, você vai ter que analisar tudo. Aqui eu estou fazendo só pegando alguns textos, tá? E não estou isolando o texto não, porque as pessoas, inclusive a pessoa escapa do evangelho da graça, ela sai do evangelho da graça para outro evangelho, é assim. Quando ela pega um texto, e aí ela separa aquele texto, e ela interpreta através daquele texto. Todas as vezes, porque quando eu comecei a entender um pouco mais a respeito do Evangelho da Graça, eu não falo isso para me exaltar, tá, gente? Que, puxa vida, só a graça de Deus que tem me dado isso, não o mérito, porque eu seja melhor do que alguém, não. É a graça de Deus. Qualquer um pode como é que diz, o acesso é para todos, tá?
Então, às vezes, alguns versículos me confrontam, algumas passagens, e às vezes eu pergunto para Deus, Deus, isso assim, assim. E se a pessoa falar isso? Porque eu ouvi falar assim. O que eu vou dizer? Como é que eu vou responder isso aqui? Como é isso? Aí vem o Espírito Santo vem e me dá a resposta daquilo. Porque, olha só, Efésios está dizendo, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não por obra, versículo 9 diz, não por obras, eu estou lendo Efésios 2, 8 e 9, não por obras, para que ninguém se glorie, não por obras, não é por obras. Aí alguém pode dizer assim, é igual falaram para Paulo, que diremos, pois? Não sei se falaram para Paulo ou o Espírito Santo falou, igual eu comentei aqui que acontece comigo. Acho que o Espírito Santo falou com ele assim, tipo assim, tem gente pensando, dizendo assim, vamos então pecar para que a graça seja maior, né? A hipergraça, esse hipergraça é uma palavra pejorativa que as pessoas usam. É igual quando alguns falam, é o evangelho da prosperidade. É uma forma pejorativa. Para quê? Para diminuir, para dizer que está pregando só materialismo, entendeu? Aí quando fala hipergraça, está dizendo o seguinte, não, eles estão falando assim para dar liberdade para as pessoas continuar pecando. Eles acham que é isso. E tem outra coisa também, com o calvinismo e o arminianismo, todos os dois têm erros e acertos, todos os dois. Aí quando eles falam assim, uma vez salvo, salvo para sempre, é isso? É uma palavra pejorativa também, que ele está querendo dizer assim, eles ficam pregando que as pessoas podem, não importa o que ela fizer, ela pode continuar pecando, ela pode continuar, ela está salva, ela foi predestinada, desde a fundação do mundo, ela foi predestinada, pode continuar errando. Não é isso não, gente. Porque o evangelho da graça, ele transforma a pessoa. Eu não sei se eu tenho o tempo aí, né, para isso, mas vamos ver aqui em Romanos, capítulo 1, versículo, se eu não me engano, é o 16, o 18, o 17, por aí. Vamos ler então, olha que Paulo está dizendo, inclusive essa carta é a carta do evangelho, né, da graça de Deus. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente judeu e depois do grego. Aí depois, mais na frente, ele vai explicar sobre isso, você leia. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé e fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí quando você chegar no capítulo 5, 1 desse mesmo livro, está dizendo, justificado pela fé, temos paz com Deus. Olha só, eu vou repetir aqui, eu ia pular para o 18, mas não vou pular não. Só aqui nesse região. Visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Está dizendo aqui, o justo viverá pela fé. Tá aqui, é o 16 mesmo, gente, eu pulei. Todos os dois se completam, mas o que eu quero mostrar é essa palavra aqui, porque é o poder de Deus. Vou pegar o versículo do início. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que significa isso? Eu já li isso aqui várias vezes, já recebi algumas oportunidades, aquela oportunidade que você dá aquela palavrinha curta, rapidinho, né? Falando sobre isso. O evangelho é o poder de Deus. Eu acho que eu tenho até um vídeo curto falando sobre isso. O evangelho é o poder de Deus. Mas lembra que eu falei, cada vez que eu leio esse livro, mais vai aprofundando, mais Deus vai me revelando?
Aí que eu fui entender, esse poder de Deus está dizendo aqui, é o poder transformador. O Evangelho de João diz lá no início, assim, o Evangelho de João, ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, como está dizendo aqui, primeiro judeu, depois os gregos, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é aqui que as pessoas não entendem. Que o Evangelho, ele traz um poder transformador. O Evangelho não é palavras apenas vazias, ou palavra de conhecimento, que quando eu digo palavra de conhecimento, palavra que vem trazer, agora eu conheço a Bíblia, agora eu conheço a palavra de Deus. Não. O Evangelho, ele não traz conhecimento ou só informação. Você agora tem você foi informado a respeito da salvação, você foi informado a respeito de Cristo. Aí agora você toma a decisão. Sim, toma a decisão. Mas quando você toma a decisão, esse Evangelho, ele é o poder de Deus, ele transforma a pessoa. E é por isso que ele, agora ele não tem prazer no pecado. Agora ele não tem prazer mais em errar. Agora o prazer dele é em servir a Deus. Aí eu vou voltar lá para Paulo, capítulo, que é o versículo que nós estamos usando, principal hoje, quando Paulo está dizendo em Atos 20, 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a alegria da minha carreira, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, é isso, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Quem tem chamado, quem é salvo, é lógico, chamado ministerial é para salvo. Deus não vai chamar uma pessoa que não é salva, né? Entendeu? A não ser se ele chama e salva a pessoa, transforma a pessoa, como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. Ele foi chamado, no mesmo dia que ele foi chamado, ele se converteu, os olhos dele se abriram, né? Ele abriu da cegueira ali, e ele foi preparado, lógico, levou alguns anos também, não foi de uma hora para outra. Acho que ele ficou uns 14 anos mais ou menos fora, e depois ele aparece lá por tempo, e aí ele fala a alegria, gente. E olha só que alegria, a alegria dele até em morrer pelo Evangelho. A alegria dele não é nada contra prosperar, a alegria dele, não, agora eu vou fazer a campanha e eu vou prosperar, agora eu vou me dar bem na minha empresa, agora, a minha vida agora está uma maravilha, agora eu vou curtir a vida, porque Deus me deu vida, Ele veio para dar vida com abundância, como está em João lá 10:10, agora, eu vou fazer a campanha disso, eu vou salvar a minha família toda, agora eu vou me casar, agora, não. A vida dele, a alegria dele, ele está dizendo, mas em nada tenho a minha vida como preciosa. A vida dele não tinha mais valor algum para ele, senão contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. E o ministério que recebi, qual o ministério que ele recebeu? Jesus, aí disse, Jesus do Senhor, perdão, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Inclusive, às vezes eu fico pensando, nem todo mundo que às vezes é consagrado a pastor, vamos consagrar fulano, às vezes a pessoa não tem chamado, é só um título. E às vezes a pessoa tem um chamado, mas não é ungido por ninguém, não é chamado por ninguém, pelo homem, entendeu? E nem todo mundo é chamado para pastor, tá? Nem todo mundo. Eu conversando até com um rapaz lá na Ipanema, ele trabalha lá num posto de gasolina, e ele tem um chamado para
professor de escola dominical. Só que ele falou assim, puxa, Deus falou comigo de uma forma tão forte, porque o trabalho, o dia a dia, está me atrapalhando. Porque ele lembrou, Deus falou com ele naquela passagem lá de Êxodo, quando o povo queria sair lá do Egito, e o faraó falou assim, que o povo falou, não, nós temos que sair para adorar, para servir ao Senhor. Aí o faraó falou, esse pessoal está ocioso, não está fazendo nada, dá trabalho para ele, dá bastante trabalho para ele ficar ocupado. Não, gente, que isso não é uma mensagem para a pessoa ser preguiçosa, não querer trabalhar não, gente. Porque às vezes a pessoa confunde. Tem uns preguiçosos e tem aqueles que têm um chamado, mas o diabo tenta prender ele nessa vida, com as ocupações, as preocupações. Ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que ficar rico, ele tem que prosperar, ele tem que, não vou fazer campanha disso, campanha daquilo, eu tenho que prosperar, tenho os meus negócios, tenho a minha empresa, e Paulo está dizendo, o chamado de Paulo está dizendo, nada tem a minha vida como preciosa, porque contanto que cumpre em mim a alegria da carreira, do meu ministério. Qual era a carreira? Anunciar o evangelho da graça. Amém, gente? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, vamos ficando por aqui, vamos fazer uma oração agora. Eu vou orar por você que precisa do evangelho da graça. Vou orar por você também que às vezes tem gente que foi ungida pastor, deram um cargo para ela na igreja, e às vezes ela não tem nem aquele chamado para aquilo. E às vezes tem pessoas que têm um chamado, mas confia em Deus, porque Davi foi ungido também, foi chamado. Davi também demorou, né? Ficou um montão de tempo no banco lá. É uma força de expressão, tá, gente? Comparando, é como se ele ficasse um tempo no banco. Não fica ansioso, não, preocupado não, mas só se entregar e Deus vai fazer a obra. Amém? Vamos orar então, em nome do Senhor Jesus. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, coloque em nossos corações a alegria, meu Deus, da salvação, que é o que Paulo está dizendo aqui. A alegria dele se completava em pregar, em cumprir uma carreira, meu Deus, que é do ministério dele, que ele recebeu do Senhor, de testemunhar, que é anunciar o evangelho da graça. Meu Deus, o evangelho da graça. Eu não pude, meu Pai, completar aqui por causa do nosso tempo, mas eu vou continuar falando sobre isso. Pai, quando lá os Gálatas, eles saíram do propósito, estavam pregando um evangelho da lei, não da graça. Isso acontece no nosso meio, as pessoas não percebem. Se eu falar isso, meu Deus, muitos vão se escandalizar, muitos ficam escandalizados, e alguns não vão nem concordar comigo. Não, eu não faço isso não, mas faz, Senhor. Quando ela tenta exigir das pessoas, quando ela, meu Deus, tenta fazer com que as pessoas aceitem Jesus e seja santa por si mesmo. Ela tem que dar fruto, ela tem que ser santa, mas é o Senhor que faz isso em nós. É a graça que nos dá a salvação e a transformação, porque Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, foi dado-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos feitos filhos de Deus, somos, meu Pai, a justiça de Deus. Somos justos agora, meu Pai. Alcançamos a justiça de Deus, alcançamos a salvação pela graça de Deus. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem crê, diga graças a Deus. Amém
e amém, Jesus. Graças a Deus.